O Brasil tá acordando pra soja, cara. E assim, a gente já é bom na soja, do jeito que a gente tá meio esdrúxulamente aí falando, né? E, cara, a hora que nós acordar, e nós que eu falo é todos nós, né? O agricultor, né? E a gente vê que o agricultor começou a buscar, Alisson, a gente vê dentro da Raiz da Solução isso. Né? Hoje, sei lá, 60%, 70%, né, dos nossos colegas na redução são agricultores. E não tem agricultor de 100 hectares, de 50, de 5 mil, tem de tudo, cara. Então eu vejo assim que a gente está acordando, né? E daí eu acho que assim todos esses profissionais que estão, como você, como outros assim que sempre foram apaixonados pela fisiologia, tá começando a trazer. A gente está conhecendo, só que são crenças, né? São crenças e a gente sabe que crença é ao longo de anos, de décadas talvez, né? Mas é aquela história. Como eu digo assim, eu sou mais velho que o Alisson um pouco, né? Vamos falar assim, já estou com 50 e poucos anos aí. Eu vi uma história dentro da soja, cara. Eu vivi a história dentro da soja. Eu colhi soja de 25, de 45, depois de 60, depois de 70, depois de 90, agora a gente está buscando 100. Então, a gente vê essa evolução, só que agora está mais acelerado, Alisson. Bem né? mais. Agora está mais por causa da internet, por causa de um monte de coisa aí, né? Então... Mas falando disso aqui, Matheus, agora acho que até, não sei, parece que me encaixou aqui o tal do momento de desaprender, porque para mim o momento de desaprender é crença. Perfeito. A gente começar a derrubar crenças. E dentro de todas aquelas dicas lá que o Alisson deu, e eu achei uma muito legal, a gente sabe, né? Depois de fotossíntese, a minha outra paixão é FBN, né, é nitrogênio. E Alisson, eu gostaria que tu falasse assim para mim, assim, ó, a gente sempre tem um momento de desaprender. A gente estava conversando um pouquinho antes, e eu não sei assim, aonde até algumas perguntas que eu vi, assim, que eu recebo, talvez esse momento de aprender que tu vai falar agora aqui, eu acho que ele é muito importante mesmo, sabe? Porque está diretamente ligado no nitrogênio, que é o nutriente em quilos que mais a planta precisa e que mais ela responde em produtividade. E a gente tem uns pensamentos hoje aí que num outro momento a gente vai falar. Mas para você, vamos lá, a gente estava falando, né, daquela história lá, tu falou antes, lembra que mas até o R1 a gente pensa em FBN e tal. O que para ti, assim, nesses últimos anos com os cereais, vamos falar da soja, né, que a gente comentou antes, o que você desaprendeu, né, nessa parte, o que você aprendeu? Então, nesse nosso momento de desaprender aí dentro da Raiz da Solução Podcast. Desaprendi sobre FBN, gente, assim, porque até então era aplicação de TS, V3, V4, pronto. Acabou. E cobalto, molibdênio, níquel entrando na hidrogenase rapidinho só, e eu vi que tudo isso estava errado para mim. Eu tive que ter outros olhos para a visão, principalmente com o trabalho que a gente começou lá atrás. A gente começou a trabalhar essa questão da estimulação da FBN TR1 e eu vi que não era suficiente, porque trabalhos de pesquisa assim, vinham a demonstrar isso. Inclusive o trabalho do Marco do níquel lá fala muito bem de alguns processos metabólicos. Então, assim, eu comecei a perceber que realmente a gente não... R1 já estava ultrapassado, só até R1. A gente tinha que pensar mais à frente, R3. E ver esse processo de FBN foi muito importante para a gente ano passado, porque a gente colocou aplicações até R3, até R5.1. R5.1, 5.3. Aplicações, porque a planta estava intensa fixação biológica de nitrogênio para fornecimento. Apesar de todo mundo dizer que ela já fixou e depois só translocar. Mas a gente tinha uma folha que estava ativa. Então não tem como travar uma folha ativa de fotossíntese. Eu tenho que fornecer. Então, à medida que eu vou fornecendo esse nitrogênio, a folha está ativa, vai... colocando principalmente a questão de metabólicos, então formando metabólicos, açúcares para translocar para o grão. Então, esse foi um momento de desaprender e aprender de novo. Então, a FBN, para mim, ela tem do início ao fim. Do início ao fim. Não pode pensar só em momentos. Ela é do início ao fim. Perfeito. Eu acho que é fundamental, né? E, Mário, só para te contar uma história, depois, quando eu receber, eu vou te mostrar um trabalho que a gente fez lá na família Rendes, na soja, em termos de eficiência, né, de produtividade. E daí tem agricultores do Brasil todo que participam, tipo um concurso, né? Um SESB é um concurso de produtividade, mas de eficiência. E a gente ficou muito feliz assim de vir a nossa resposta, que a gente, dentre os estados brasileiros, né? E dois locais, aqui e no Maranhão, no trabalho naquela fazenda que eu trabalhei durante algum tempo. A quantidade de proteína, a porcentagem de proteína, Matheus, a gente foi os melhores do Brasil no concurso. Chegamos a quase 36, um lugar 35 e pouco.
Sendo que até a fazenda mais eficiente, ela foi do Rio Grande do Sul, porque usa muito adubo orgânico e tal, mas com 31% de proteína. E áreas irrigadas, então áreas irrigadas, teve sol, tudo certinho. E a gente foi... e daí, Alisson, eu coloquei, né? Vamos lá, eu dediquei a gente chegar em 36% de proteína, justamente a esse momento de desaprender aí que você falou, né? Que a gente tem que continuar pensando em FBN, ou vamos pensar no nitrogênio na planta de forma geral até o fim. Porque soja, se é 36% do peso da foz da soja é proteína. Então, a gente não pode abandonar, né? É aquela história quando o filho fica grande, Matheus. Filho pequeno, problema pequeno. Filho grande, problema grande. Né? Mas a gente não pode abandonar ele. Minha mãe que dera só. Mas às vezes dá problema. Daí vai chegar lá no meio do caminho lá, devo abandonar. Né? A gente não pode abandonar. Né? A gente pode... vai orientando, né? Mas a gente não pode abandonar. Né? Então, eu vejo assim que é muito legal e eu acho que isso pra gente assim essas crenças, Alisson, né, que a gente tem, não só da vida da gente, de várias outras coisas que a gente tem, de religião, de qualquer coisa, mas dentro da soja, principalmente, né, eu tô aprendendo, ainda não gosto mais de algodão do que soja não, sabe? Mas assim, apesar que quando a gente... Tá começando a gostar, né? Tá começando. Mas, Alisson, assim, cara, a gente fica muito feliz, né, de ter pessoas assim que pensam, né, que querem ir além e tal, e a soja merece isso. Né? Então, acho que aqui dentro a gente conseguiu trazer muita coisa. E na estruturação de plantas, né, Matheus, de novo, assim, ó, eu gosto de repetir porque é um tema, Alisson, que o pessoal sofre demais com isso. Sabe, assim, ó, como é muito difícil, que envolve muita coisa. Tu viu lá, tu falou de genética, de ambiente, de espaçamento, de população, aí daqui a pouco é de raiz, que está envolvendo fertilidade, que, cara, é física de solo, daqui a pouco nem entramos em biologia, que não tem como, mas, né, eu acho que vejo assim, Matheus, eu não sei, na minha opinião, acho que a gente conseguiu deixar bem claro, assim, os porquês das coisas e talvez, a única coisa que a gente não falou aqui foi de produtos. Não sei se a gente fala ainda. Acho que um ponto que a gente bate muito forte, eu acho que faltou a gente comentar aqui, é a questão do cobre. A gente não entrou a fundo nesse tema e eu acho que nós não pode deixar passar em branco, né? O papel dele dentro dessa estruturação, porque hoje nós não recomenda nada de estruturação sem cobre. Então, acho que é um ponto principal aí pra gente discutir. Eu até falei um pouco dele no metabolismo secundário, porque a gente já tá batendo tanto, só que eu esqueço às vezes que tem gente que tá vendo pela primeira vez. E o Leandro me falou isso. A gente é acostumado, né? Então, assim, o cobre hoje é fundamental, não só para a questão da estruturação, mas como uma série de processos metabólicos dentro da planta. Mas a estruturação em si, além de fotossíntese, metabolismo secundário, é a produção de lignina, gente. Então, assim, sem o cobre, basicamente, a gente fala que a produção de fenilalanina, que é um dos aminoácidos da PAL, né, lá da fenilalanina monoliase, quase que 50%, 60% vai destinado para a produção de lignina, que é justamente o que constitui uma parede celular mais robusta, uma lignificação maior, ou seja, a planta mais ereta. Então isso é muito importante. Mas não só isso, a gente pensa que o cobre, ele em si, ele é um nutriente, mas ele é um nutriente muito, muito, muito exigido pela planta e às vezes não está disponível no solo pelas questões que o Leandro sempre coloca no raiz da solução. Então às vezes eu tenho dois de cobre no solo e eu não tenho uma disponibilização dele. Então as pessoas confundem primeiro cobre e nutrição com cobre. Perfeito, isso é muito bom. Com cobre que é utilizado para a questão de proteção. Então é totalmente diferente. Existe o cobre nutricional, que é o cobre DTE que a gente trabalha, que eu acho que é fundamental. Existe o cobre, esse cobre é fundamental para a gente fazer o trabalho durante o ciclo. E ele é diferente do cobre protetor. Ele tem absorção e ele tem assimilação. Então esse cobre ele vai trabalhar principalmente em metabolismo secundário, a produção de lignina, que para a estruturação nossa, se você não tiver a lignificação, constituição da parede secundária, da membrana plasmática, você continua a crescer. Então quanto mais rápido a parede secundária for constituída, mais rápido ela não vai ter mais crescimento. Então eu aumento a divisão celular através de um processo de produção de citocininas, mas eu também tenho que constituir parede secundária. E o cobre é fundamental para isso. Não só cobre também como boro, mas como todos os nutrientes. Mas o cobre em si tem esse papel na lignificação e sem a lignina a gente não tem uma planta estruturada, ereta. E o que a gente quer é planta estruturada. Então a lignina é fundamental e o cobre faz parte desse processo. Se você não quer perder mais conteúdos como esse, se inscreva agora no canal Bora Pra Lida.